eu sei. Nem vocês acreditam que o Lendo Dante voltou. Mas estamos aqui e esse ano a gente termina esse projeto. Então, vamos lá! Olá, pessoal! Eu sou a Ana Shermark do Pausa para um Café. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ou bem-vinde se você é novo ou nova por aqui. Se você já é de casa, pega o seu café, que hoje a gente vai voltar com o Lendo Dante. Lembra aquele projeto esquecido, abandonado? Ele não estava abandonado, eu estava estudando. O último vídeo do Lendo Dante, ele foi postado no dia 7 de setembro de 2019. E a gente foi do canto 13 ao 16 do Purgatório. A gente vai começar o capítulo 17 no próximo vídeo, antes a gente vai fazer esse recap. Eu achei justo a gente fazer esse recap, porque tem coisas que seriam interessantes relembrar, repassar, ou coisas que eu estudei e não tinha falado em outros vídeos. Eu li biografia, eu li livros sobre tradução, eu fiz curso, para transformar esse projeto em algo muito mais legal e que trouxesse informações realmente relevantes para vocês. O bom é que todo esse caminho levou a várias perguntas, e perguntas que eu fui atrás de respostas. Essas coisas legais, elas precisam estar aqui, elas precisam virar um vídeo, e é por isso que a gente tá aqui, e eu tô enrolando demais já. Vamos lá. Primeiramente, a gente vai falar sobre as datas da Divina Comédia. E eu achei que seria interessante a gente voltar um pouco, porque muitas vezes a gente não entende qual é o tempo que o Dante passa durante essa viagem. Parece muito mais tempo do que realmente é. Eu até fui atrás pra ver se eu já tinha comentado, falado, enfim. Eu achei justo que a gente começasse a partir daí a entender um pouquinho mais sobre como é feita essa viagem. E a viagem do inferno, purgatório e paraíso acontece em uma semana. Eu sei, é muito pouco tempo, mas acontece durante uma semana. Quando a gente estuda tudo isso, a gente vai entender que existe um motivo para isso. A viagem do Dante, ela se inicia no inferno por volta da Semana Pascal de 1300. Segundo estudos, o início do conto ali, o Dante diz, no meio da jornada da nossa vida, né, nel mezzo del cammino di nostra vita, usando a Bíblia de referência, nós temos em média ali essa data, a data máxima de vida de uma pessoa, como 70. Logo, o Dante teria 35 anos da vida dele, né? Ele começaria essa jornada aos 35 anos de vida. 35, 33, tem algumas discussões sobre isso. E tendo nascido em 1265, o aniversário de 35 anos do Dante cairia em 1300, que é o ano que, né, se passa ou a gente considera que estamos durante a Divina Comédia. Então, o ano de 1300 seria o início ali, aonde acontece a viagem de Dante aos 35 anos. Dante também vai citar as estrelas em alguns momentos da Divina Comédia. Existem alguns estudiosos que usam isso para levar em consideração e fazer essas contas. E isso também dá a entender que o equinócio de primavera está acontecendo quando Dante começa essa viagem. Logo, a gente tem dois métodos e duas formas de contar as datas da Divina Comédia. A partir do dia 25 de dezembro ou a partir do dia 1º de janeiro. Isso dá duas datas, e eu tô conferindo aqui porque é muito número e é muita data, gente, pro início da jornada do Dante. Dia 25 de março, dia da Páscoa, e portanto do histórico ano florentino, ou a Sexta-feira Santa, que em 1300 aconteceu no dia 8 de abril. A partir daqui, a gente pode reconstruir esse tempo de viagem do Dante. A viagem de Dante na semana da Páscoa, acontecendo nesses 7 dias, que simbolicamente representariam não apenas o rito de expiação dos pecados, dos 7 pecados, mas também os 7 dias da criação do mundo. Então, novamente, a gente vem falando sobre o quanto as datas, os números e toda essa numerologia ali, como os números são muito importantes para o Dante. A gente já falou isso quando a gente fala da terça rima, como a gente fala que todos os livros têm a mesma quantidade de cantos. Para ele é importante que tenha essa base perfeita. Então ele vai trazer esses números que são importantes pra gente no catolicismo, na Bíblia, pro livro dele. Então a viagem pode se iniciar a partir do dia 25 de março ou do dia 8 de abril, por volta das 6 horas do nascer do sol. No dia 8 de abril ou no dia 25 de março, o Dante se encontra à frente daquelas 3 feras que a gente já comentou lá no início do inferno, lá do Lendo Dante. E
o Virgílio vem ali ao auxílio dele para acompanhar a descida até o inferno. Assim, a gente chega no 6º dia, em que sempre de manhã cedo, o Dante realiza ritos de purificação que permitem ele entrar no paraíso. Então é o 6º dia que ele realmente chega ali. E é o reino onde ele fica menos dias, que ele fica 2 dias apenas, terminando a viagem do dia 7, né, esses 7 dias de viagem, no dia 31 de março ou 14 de abril, de acordo com essas datas que os estudiosos comentam. Então, a nossa viagem iniciaria dia 25 de março ou dia 8 de abril e terminaria ou dia 31 de março ou dia 14 de abril. Então, partindo dessas datas, a gente tem o início da nossa recapitulação do purgatório, porque a gente vai recapitular isso com datas. Eu vou deixar a fonte aqui do site para vocês, onde eu encontrei esse esquema. Lembrando que o purgatório é o lugar onde Dante vai passar mais tempo dessa viagem. O inferno e o céu é uma viagem muito rápida. Talvez seja por isso até que muita gente desista no purgatório ou não leia o purgatório, justamente porque ele é uma viagem mais cansativa, e é esse o objetivo da história. Dante está com todos os pesos dos pecados dele, ele precisa subir essa montanha pagando os seus pecados. É uma viagem que não pode ser feita durante a noite, ele só pode andar durante o dia. Então tem todos os elementos dentro dessa história que contribuem para que seja uma viagem mais demorada, para que seja uma viagem mais longa e tudo mais. A viagem da onde a gente tá, a viagem do purgatório, ela se inicia no 3º dia. Dante e Virgílio se encontram no purgatório, onde Virgílio dá a sua carteirada, lembra desse vídeo, e fala pra que, no caso, ele e o Dante, uma alma viva, pode passar, pois a Dama do Céu os protege, né? Beatriz tá ali intercedendo por ele, junto com Virgem Maria e Santa Luzia, novamente lembrando a tríade de mulheres aí que são muito importantes na Divina Comédia de Dante. No 2º canto do purgatório, ainda é de manhã, ainda é amanhã do 3º dia. Dante cita parte do Convívio ou do Banquete, né? Um livro que a gente já tem publicado no Brasil, inclusive pela Companhia das Letras, que é um livro do Dante onde ele fala sobre política, e a gente continua essa viagem com o encontro dele com Cassela. Lembra que a gente fala também? E no 3º canto, ainda estamos no antipurgatório, antes deles começar realmente a subida pelo purgatório, onde essas almas elas aguardam como se fosse a liberação para começar a viagem, né? Elas ficam ali esperando, aguardando para que elas possam começar a expiar os seus pecados. Então a gente começa isso ainda nessa manhã do 3º dia de viagem de Dante e Virgílio. No canto 4, é entre 9 horas da manhã e meio-dia, e finalmente começa a subida do Dante pelo purgatório. Na descrição, em especial, o Dante começa a mostrar a dificuldade que é subir. Ele fala do tempo de viagem, ele fala como essa subida é difícil, né? Porque ele vem de uma descida, onde uma viagem teoricamente fácil, porque não teve dificuldades na viagem do inferno, a não ser as dores, verem as pessoas sofrendo e tudo mais. Mas quando ele vai pro purgatório, é uma viagem difícil para ele fazer, né? É uma viagem que cansa, é uma subida, eles têm várias dificuldades durante o caminho. Justificando ser no purgatório, né? Onde a gente passa mais tempo dessa viagem. Já que só podem viajar à noite, a subida é pesada por causa dos pecados, e aqui eu ouso citar Sandman, que o que seria do inferno se as pessoas não sonhassem com o paraíso. Eu até comentei no vídeo de Sandman, quando a gente fala da esperança no inferno, o Sandman fala isso, né? Que o que seria do inferno se as pessoas não sonhassem com o paraíso. E eu acho que toda a viagem do purgatório, ela pode ser muito resumida nessa frase. Porque são almas que sonham com o paraíso. Almas que estão ali desejando expiar os seus pecados para encontrar realmente o seu caminho, o seu desejo, o seu lugar. Elas estão buscando a vida eterna. Então, esse caminho, ele se torna mais pesado porque a recompensa dele é muito grande. Ela é muito alta, o sonho é muito alto. Então, se torna uma viagem mais longa, mais pesada, mais cansativa e tudo mais. Então, muito das falas do Dante durante o purgatório vão ser para justificar isso. Ainda no quarto canto, a gente tem um momento interessante que eu gostaria de falar, que é quando Dante cita o quão íngreme é a subida do purgatório. Ele fala que ele gostaria de ter asas, e é bem legal. Vai-se a Sanleu e até Noli, se desce, e sobe-se Bismantova até o cume, com os pés. Mas aqui, de asas,
se carece. De asas digo, e sutis plumas que assume o meu desejo, seguindo o meu guia, que me dava esperança e fazia lume. Ele compara esses dois lugares da Itália que tem subidas muito íngremes, que é São Leu e Noli. Quando a gente fala que é importante ter referências para a gente entender a comédia, é disso aqui que eu tô falando. Porque como é que a gente vai saber o que é São Leu e Noli? Por que ele tá citando essas duas cidades, esses dois lugares, nesse exato momento? É porque eles têm subidas muito íngremes. É um lugar com subidas muito íngremes. Então Dante fala da vontade de ter asas e plumas para poder fazer essa subida de forma mais fácil, né? É muito importante a gente lembrar que no purgatório, voar é desejo. E desejo é o que o move por esse caminho. É o desejo da salvação. E eu acho muito importante a gente ressaltar isso. A gente não tá mais com os pecadores mais graves, digamos assim, aqueles que não têm salvação. A gente tá com pessoas que pecaram, mas que ainda podem chegar até a vida eterna, até a salvação, até o momento em que eles não vão mais sofrer. Então, durante todo esse livro, o desejo é uma palavra muito constante, é uma palavra que vai levar a gente adiante. As almas aqui têm esse desejo, e é esse desejo que faz elas caminharem. Elas vão penar, elas vão sofrer muito, elas vão pensar em desistir. É um caminho que às vezes é tortuoso, mas existe esse desejo pela salvação que vai levar elas adiante. No canto 5, a gente vê que as almas reparam que Dante é de carne viva e faz sombra. Então tem um momento muito específico aqui que ele fala isso, ó. E o mestre, a companhia que vos espera, podeis voltar para lhes referir que o corpo deste aqui é carne viva. Então, as pessoas reparam que, ao contrário delas, que são almas em busca dessa salvação, Dante faz sombra conforme caminha. E aí, mostrando para eles que aquele homem não é uma alma, mas ele tá ali vivo, presente naquele mundo. Esse destaque da carne viva, de mostrar que o Dante é ainda uma pessoa, ele tá aqui por um motivo. É uma coisa muito importante a gente ressaltar isso na Divina Comédia. Dante raramente vai citar algo sem motivo, ou ele vai citar algo que ele vai esquecer depois. Por quê? Isso aqui existe porque nesse capítulo as almas vão contar para Dante sobre as suas mortes violentas, porque elas estão ali pagando por esses pecados. O que elas fizeram em vida levou a elas a mortes violentas. E vendo que eles estão à frente de uma pessoa que é de carne viva, a gente ressalta novamente todo esse momento de corpo dentro desse capítulo. Então, tudo dentro da comédia tem um motivo. Se algo te chamar a atenção, talvez seja legal você ir atrás, ler, buscar referência, porque provavelmente aquilo dali vai ter alguma ligação com algo propriamente dentro daquele capítulo. Indo pro sexto canto, eu peço que vocês reparem em uma coisa muito importante, porque quando a gente fala em 6 para Dante, 6 é Itália. E todo o capítulo 6 a gente vai abordar algo relacionado à terra de Dante Alighieri. No Inferno, o canto 6 é um canto da Itália. No Purgatório, o canto 6 vai falar especificamente sobre Florença. E no canto 6 do Paraíso, que a gente vai ver lá na frente, é um canto do Império. Então, aqui, toda essa parte 6, em todos os livros, ela tem essa semelhança. Ela vai falar sobre a Itália. Então, peguem isso enquanto vocês estão lendo. É muito legal a gente reparar que às vezes Dante marca alguns capítulos para falar sobre coisas específicas. O quarto dia de viagem começa no canto 9, que é aonde a gente tá aqui, no pôr do sol do quarto dia de viagem, ao iniciar o canto 17. Então, a gente caminha muito durante todo esse caminho do Dante, baseando-se nessas afirmações que ele faz para entender em qual momento a gente tá dessa obra. Se vocês verem nesse esquema que tá na tela, a gente tem certinho ali onde cada momento do livro, se é a noite entre o domingo e a segunda, que é a hora que o Dante dorme, então a gente tem exatamente, eu vou traduzir esse arquivo e vou colocar lá no blog para vocês poderem ter essa base e olharem. Isso não fui eu que fiz, esse esquema, ele já existe, eu vou colocar a fonte dele aqui. Se você fala italiano, se você lê em italiano, eu acho legal você ir lá no site conferir, mas eu vou traduzir para vocês e vou colocar lá no pausa para que vocês, caso não tenham esse conhecimento da língua italiana, possam também conferir e ter esse calendário. E é muito legal, tipo, anota mesmo no seu livro, escreve, se você coloca um post-it para você ir acompanhando diariamente. Eu acho que seria muito legal fazer essa viagem e ler a Divina Comédia
diariamente, como se você estivesse acompanhando a viagem do Dante de forma diária. Então, tipo, putz, hoje, essa noite, o que ele faz? Então eu vou ler os capítulos em que o Dante passa por esses momentos. Eu acho que se torna um pouco mais interessante e a gente consegue acompanhar a viagem de uma forma mais real possível. O Purgatório, eu sei que ele assusta, eu sei que ele é um livro mais difícil de se ler, eu sei que ele é um livro mais lento, mas talvez esse seja o objetivo dele. Eu sei que eu tô aqui tentando talvez justificar uma leitura que eu gosto pra caramba do Purgatório. Eu acho que ele tem tanto significado, eu acho que ele tem tanta coisinha, e é por isso que o Dante se demora mais, sabe? Eu acho que a gente vai pagando um pouco dos nossos pecados junto e entendendo qual é a força, qual é os motivos pelo qual o Dante passa por aquilo, sabe? A gente vai passar lá no canto 8, se eu não me engano, quando o Dante já está exilado, quando ele escreve esse canto. É um momento um pouco mais diferente da escrita do Inferno, de outras coisas, porque ele já estava em exílio, ele já estava sofrendo, então tem muita coisa que é de fato importante. Eu estou lendo o De Vulgare Eloquentia, que é um livro do Dante sobre a língua vulgar, e esse conteúdo logo vai ter live. Tô planejando uma live com o Metal, que jogou a mesa de RPG com a gente do Dante. Ele é um linguista e estuda isso também, e ele tá lendo o livro pra gente fazer uma live em conjunto, falando sobre linguística, língua vulgar e Dante. Quando a gente lê o De Vulgare Eloquentia, por exemplo, é interessante porque aquele livro ele não tá finalizado, né? O Dante não termina esse tratado sobre a língua vulgar, porque ele acha que se ele for fazer algo que realmente mostre a importância da língua vulgar, ele deveria escrever um livro. E é aí que a gente começa a entender também um pouco da importância de como a Divina Comédia é escrita, do motivo, do jeito que ela é escrita. Então, enfim, é um livro bom pra cacete. Meu Deus, como esse livro é bom. Cada vez que eu estudo, cada vez que eu vou atrás de coisas sobre a Divina Comédia, eu fico mais apaixonada, porque tudo faz sentido, tudo se casa, tudo... Dante, obrigado por esse livro. Espero que vocês me acompanhem novamente por esse caminho. Espero que vocês segurem a minha mãozinha e subam comigo. Eu estarei muito feliz em ser a Virgílio de vocês durante esse caminho aí, pelos próximos cantos do Purgatório. Logo mais, eu volto com mais um vídeo a partir do capítulo 17. Então, se você quiser fazer um recapzinho e reler, a gente tá aí começar o próximo capítulo do Lendo Dante no capítulo 17 do Purgatório. Então eu vejo vocês logo mais. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!